e o Gustavo Batista em frente ao Instituto Médico Legal em São Joaquim da Barra, para onde eu vou agora ao vivo, e por lá uma comoção geral, uma cidade de luto ainda incrédula, ainda sem acreditar que 12 jovens morreram dessa forma tão brutal, nessa tragédia que aconteceu aqui na nossa região. Gustavo Batista. Isso mesmo, Valentim. Até por isso, né, existe muita dificuldade aqui na identificação e reconhecimento das vítimas. Como eu disse na abertura aqui do Balanço Geral, eu recebi uma informação direto lá de dentro aqui do ML, um funcionário do Instituto Médico Legal, ele me confirmou que 10 das 12 vítimas já foram identificadas, restam somente 2 vítimas. A expectativa é que esse trabalho, portanto, acabe logo mais, volta entre 2, 3 horas da tarde, aí na sequência aconteçam o velório e também o enterro, né? 6 dessas vítimas já identificadas, a gente tem já os nomes, né, inclusive as idades, olha só. Pedro Saraiva, de 17 anos, Flávia Mendes, 24 anos, Matheus Jesus, 19 anos, Hugo Aliberti, 19 anos e João Pedro Oliveira, de 19 anos, além de Lívia Tavares, de 23 anos. Hoje de manhã, inclusive, eu conversei com o Esdras Luiz, o pai de uma das vítimas, a Lívia Tavares. Ela é estudante de enfermagem da Unifran. Ele veio aqui até o ML reconhecer aí o corpo da filha, e mesmo num momento tão difícil, ele falou com a gente e comentou sobre esse sentimento de perda dele e sobre algo muito estranho, né, que aconteceu com ele, né? Porque ao mesmo tempo que ele estava muito feliz por não ter perdido uma outra filha que deveria estar neste ônibus, ontem não foi estudar, ontem ela não tinha aula, ele perdeu uma outra filha, a filha do meio, né? Ele tem uma filha mais velha, a do meio é a caçula. A caçula não foi ontem estudar, só foi a do meio, a Lívia, ele acabou perdendo, e ele deu essa entrevista pra gente. Vamos ver. Eu sempre falava, não dá um pingo de trabalho, educada, trabalhadora, estudiosa. Aí veio essa triste notícia para nós. Estamos muito arrasados, muito tristes. É só Deus para dar força para nós nesse momento triste. Ela estudava enfermagem? Enfermagem, estava no 3º ano de enfermagem lá na Unifran. É quando o senhor recebeu a informação de um acidente? E todo dia eu espero ela, manda mensagem que tá chegando, né? Para eu buscar ela na entrada da cidade, com os farol na entrada da cidade. Aí dá 11 e pouquinho que ela mudou o itinerário, né? Ela não mandou nada, eu mandei uma mensagem. Ela não respondeu. Aí eu esperei um pouquinho, eu falei com a mãe dela, ó, liga pra Sofia, que é a nossa sobrinha, que ela estuda lá também, pra ver se ela já chegou, se aconteceu algum problema com o ônibus. Aí ligou pra ela já tinha chegado. Aí uma colega da minha amiga, da minha esposa, passou que tinha acontecido um acidente com um ônibus na pista. Nós ficamos lá arrasados, aí fomos até o local, eu e meu cunhado ali, até o local, vimos lá, fomos em vários hospitais, paguei, aguardamos até de madrugada. Aí de manhã, amanhecendo o dia, lá para 5 e pouco, tive a triste notícia que ela tinha falecido. E agora, como que fica o coração do pai? Arrasado. Nossa, não tem nem palavra para dizer esse momento triste. O senhor disse que poderia ter perdido uma outra filha também nesse acidente, por quê? Minha filha ingressou esse ano no 1º ano, a outra filha, a mais nova. Como é o 1º ano dela, ela tem aula de segunda, terça e quarta. E ontem ela não foi na aula, que não tinha aula. Poderia ter perdido as duas nesse acidente. O que o senhor deseja aí para todos os familiares aí nesse momento, né, de luto, de conforto? O senhor pede justiça também em relação ao motorista? Peço justiça e que Deus abençoe todos os familiares que estão passando esse momento triste que eu estou passando também. E abençoe todos e estamos juntos nesse momento triste. O pai está anestesiado. O pai ainda está sem entender. É aquela história da ficha não caiu. Ele que perdeu essa menina linda aí, ó. Uma estudante jovem de 20 e poucos anos. E poderia ter perdido a irmã dela, mais nova, porque as duas sentariam nos bancos um ao lado do outro, fatalmente do lado onde o caminhão pegou.
ele tem 3 filhas, poderia ter perdido 2 e como o Gustavo definiu muito bem, é um sentimento, olha, a minha filha caçula está viva, mas a minha filha do meio morreu nesse grave acidente. É uma sensação, Gustavo, eu imagino que a cidade toda, e aí onde você está, em frente ao ML, essa grande movimentação, aos poucos os corpos vão sendo liberados para o velório e depois para o enterro. Nós já temos 10 corpos identificados, mas a todo momento chegam pessoas, é um movimento muito grande em frente ao IML, de pessoas, parentes, amigos, que inclusive são chamados para reconhecer essas vítimas que estão dilaceradas, principalmente na região da cabeça, onde o caminhão acabou atingindo na lateral do ônibus, Gustavo. Um trabalho muito complicado do pessoal do IML. Isso mesmo, Valente. Até por isso existe uma força-tarefa de vários profissionais que vieram de toda a nossa região, Franca, Ribeirão Preto, além, claro, dos profissionais aqui de São Joaquim da Barra, para que essas vítimas sejam identificadas o mais rápido possível. Eu vou pedir para o Roberto Luiz mostrar um pouco aqui para a gente da movimentação que tem aqui em frente ao ML. Como você mesmo disse, a todo instante chegam pessoas por aqui. Até por isso, para facilitar o trabalho aqui do IML, dos funcionários e também, é claro, prestar uma assistência para todas esses familiares dessas vítimas que estão aqui em frente ao IML. Esta rua que fica aqui em frente a este local, ela foi interditada, né? E aí a gente pode observar, inclusive nas imagens aqui do Roberto Luiz, que já chegou por aqui um carro funerário. Este carro funerário, a informação que a gente tem é que ele deve deixar daqui a pouco aqui o IML, né, com vítimas já para ir para uma funerária, para o corpo ser preparado para o velório, Valentim. E aí essa questão de sentimento, né, de luto aqui na cidade, como eu disse na nossa abertura aqui dentro do Balanço Geral, por que existe isso? Porque é uma cidade relativamente pequena, São Joaquim da Barra. Então todo mundo conhecia alguém, né, às vezes até de vista. E aí, quando as pessoas entraram hoje nas redes sociais, observaram lá, tal pessoa morreu, esta também, né? O sentimento de todo mundo por aqui é de luto. Nós, inclusive, passamos, né, numa lanchonete, bem próximo daqui agora há pouco, e a senhora disse: menino, eu estou muito triste. Por quê? Tem um menino que eu vi que morreu, ele passava todo dia de fusquinha aqui. E aí, ele estava muito feliz, estava fazendo uma faculdade, ele vendia trufas para conseguir pagar a faculdade, o transporte, e aí ele acabou morrendo. Então eu estou muito triste. Uma senhorinha que só era ali uma funcionária, né, de uma lanchonete, que conhecia de vista o menino, estava muito triste. Então o sentimento é de comoção de todos por aqui. Eu conversei também, além do seu Esdras aí, com o pai, né, do João e também um parente do Pedro, outras 2 vítimas que eu já disse aqui que já foram identificadas. Eles não quiseram gravar entrevista, mas eles estão muito tristes, né, uma comoção muito grande aqui na cidade diante disso tudo o que aconteceu. E aí, Valentim, o que pode acontecer a partir de agora, né, em relação a velório e enterro? No início da manhã, existe uma informação que o velório poderia ainda acontecer hoje, já na parte da manhã, por causa da dificuldade de identificação aí das vítimas, né, que estão sendo quase todas identificadas pelas digitais, né, acabou atrasando isso. A expectativa é que o velório possa começar hoje no final da tarde, e o velório pode acontecer ou em um salão da cidade ou de forma coletiva em um ginásio. Isso não está confirmado pela prefeitura. Nesse instante eu vou pedir também para o Roberto Luiz mostrar. Tem algumas funcionárias aqui da prefeitura que estão prestando assistência social, de psicologia para as vítimas que estão aqui em frente ao IML. E agora a gente vai ver uma entrevista que acabou de ser realizada, né, uma coletiva que o diretor do IML de Ribeirão Preto, que é o responsável também aqui por São Joaquim da Barra, deu para a imprensa para explicar todo o processo de reconhecimento das vítimas, dos corpos das vítimas aqui em São Joaquim da Barra. Vamos ver a entrevista dele. Infelizmente a gente teve esse episódio muito trágico na região de Ribeirão Preto e um total de 12 vítimas fatais. Essas vítimas estão sendo necropsiadas, todas elas vão ser necropsiadas, mas após esse momento de necropsiar, a gente precisa identificar cada um, para ter certeza que aquela pessoa é aquela pessoa. Isso é feito por planilha datiloscópica, que é impressão digital. Essas planilhas são coletadas e enviadas para São Paulo por IRGD, que é o Instituto de Identificação do Estado de São Paulo. O Estado já está mobilizado, isso chegando lá vai ser priorizado para liberar o mais rápido possível para a família. Acreditamos que todos serão liberados agora no começo da tarde, já identificados, para eles poderem velar e inumar o corpo de acordo com como eles quiserem. Por enquanto, 4 identificados? Não, identificados nenhum.
tá? São todos, eles vêm com nome, qualificados, mas a identificação é só após o retorno da impressão digital de cada corpo lá de São Paulo. Aí a gente chama de identificado. Agora estão todos reconhecidos, ou seja, a gente sabe quem é quem. A gente vai confirmar essa identidade deles desse jeito lá com São Paulo. Doutor, a situação dos corpos dificulta esse trabalho? Dificuldade, né? Os corpos é um trauma de grande energia, tá? Isso causa grandes ferimentos nas pessoas. Então, a necrópsia em si não é difícil. A parte mais delicada é exatamente a identificação, para a gente ter certeza que aquela pessoa é aquela pessoa, tá? Então, essa é a parte mais delicada e que está demandando mais trabalho da gente. A necrópsia são múltiplas fraturas, todos politraumatizados, a gente sabe que eles estavam no ônibus, que foi um caminhão com ônibus, então isso não tem muita dificuldade. A gente tem que ver se tem alguma mulher grávida, que isso é importante, né? Então todas as mulheres estão sendo vendo úteros para ver se tem alguma grávida, às vezes nem ela sabia, e externamente está dando para já dar a causa da morte de todos. Por isso que está sendo, de certa forma, um pouco mais ágil que o normal. Quantas mulheres, quantos homens? Não sei te falar ainda, tá? Tem uma lista, mas eu não me preocupei no nome das pessoas. Eu estou me preocupando em falar com familiares, em agilizar a logística para tudo ocorrer da melhor forma possível. E gostaria também de agradecer a Prefeitura, que mobilizou psicólogos para dar o acolhimento aos familiares da melhor maneira possível, mais digna, mais humana possível neste momento. Doutor, equipe mobilizada, quem que está participando aqui? É Ribeirão? Quais as cidades? Quantas pessoas? Não sei, eu não contei pessoas, mas temos 2 de Ribeirão Preto, eu e um atendente que trabalha comigo. Nós temos a equipe de São Joaquim praticamente inteira aqui, tá? Franca vieram em 4. A gente está com apoio da Prefeitura, apoio da Polícia Militar, apoio do Estado, do governador Tarcísio, que já entrou em contato falando que o Estado está, IML lá em São Paulo, diretor, meu superior, todos já desde a madrugada em conversas constantes para fazer isso ser o menos doloroso possível, que sem dor infelizmente não dá. Olha, infelizmente, uma notícia que arrasa com as famílias. A gente está acompanhando esse depoimento dado por um dos responsáveis pelo Instituto Médico Legal da região de Ribeirão Preto, nesse apoio Franca, Ribeirão, São Joaquim da Barra, para agilizar o reconhecimento dos corpos. Onde está ali o Gustavo Batista e, claro, né, Gustavo, uma tragédia que infelizmente poderia ter sido evitada se o poder público tivesse acelerado na liberação da rodovia Papo Talarico, que nós denunciamos aqui no Balanço Geral há cerca de 20 dias, um mês. Já denunciamos essa interdição que está há 3 meses e ônibus e caminhões disputavam espaço e disputam ainda, porque a rodovia segue interditada, sem a licitação para a obra, em estradas perigosas, vicinais, de pista simples e provavelmente, claro, que tem também a questão do motorista do caminhão, que vai ser investigado, mas, infelizmente, esse trajeto do ônibus não era o trajeto mais correto, mais comum. E agora, a morosidade, não sei se é do governo do estado, se são dos deputados locais, mas custou 12 vidas e vai cair na conta deles, Gustavo. Infelizmente, uma tragédia que já era anunciada. Valentim, este também foi um assunto que eu ouvi muito aqui na cidade de São Joaquim da Barra. Quando eu estava na Santa Casa, um senhor me abordou e disse: eu vou fazer o tratamento em Franca e eu tenho que passar pela mesma estrada que esses meninos passam. Todas as semanas eu estou preocupado em passar por lá de novo. Eu estive em outro local, a pessoa comentou também comigo: nossa, eu sempre preciso ir em Franca, eu preciso passar por lá, estou com medo. Né? E esta é a sensação de muitas pessoas que têm que passar aí por esta rodovia, que não é uma rodovia tão adequada, não melhor estruturada como é a Fábio Talarico. E é claro que agora a gente aguarda uma celeridade, né? Já foram 12 vidas, que não aconteçam novos acidentes e uma perda de mais pessoas, né? A partir do que aconteceu, né, nesta madrugada aqui na nossa região, Valentim. Eu vou pedir para o Roberto Luiz mostrar mais uma vez a situação de momento aqui no IML. Os profissionais de saúde, psicólogos, enfermeiros da Prefeitura de São Joaquim da Barra estão ainda nesse instante, que continua aqui em frente ao ML, para prestar todo o atendimento possível aqui para os familiares. Né? Eles estão aqui, inclusive, medindo a pressão, oferecendo água,
né? Claro, aquele atendimento psicológico, conversar com estas pessoas, porque o momento é muito complicado, né, deste reconhecimento aí de todas essas vítimas, como a gente já comentou aqui, né, informação repassada, inclusive, por um funcionário aqui do Instituto Médico Legal. 10 pessoas, né, 10 vítimas já foram aí reconhecidas, como bem disse agora há pouco o diretor do ML. Agora tem que acontecer a identificação, a partir, claro, das digitais, principalmente, que estão sendo tiradas destas vítimas aqui, Valentim. E a gente pode trazer mais informações a qualquer momento aqui direto de São Joaquim da Barra. Gustavo, eu sei que existe uma comoção muito grande, vou te liberar para que você possa se aproximar, né, das pessoas e dos amigos, porque os parentes é difícil, né? Mas a Márcia está comigo ao vivo, já vou chamar a Márcia só para concluir com o Gustavo. Gustavo, rapidinho então, para que você chegue até as pessoas e se algum familiar ou algum parente quiser falar, algum amigo, a gente está à disposição aqui.